Oi, eu sou o Kaique, do segundo período de Engenharia de Computação, e eu tô aqui para fazer a introdução do nosso trabalho para a matéria da Patrícia, que seria o jogo, né? A gente escolheu fazer um campo minado, já que é o que, assim, faria mais sentido, eu achei fazer mais sentido já que a gente precisava usar matriz e geração aleatória de números, então era algo que eu achei interessante fazer. Aqui a gente tem o nosso código. A primeira linha a gente começa importando a biblioteca NumPy, que vai servir basicamente para a gente fazer as matrizes, os vetores e a geração aleatória. Aqui a gente define a matriz A, a gente usa o comando numpy.zeros para encher ela de zeros, ela vai ser uma matriz com todos os valores zero. O formato dela é 8 por 8, ela tem 8 linhas e 8 colunas, e o tipo dela é int. Essa matriz ela vai ser usada basicamente para guardar os valores que a gente vai usar. Tipo assim, ela é uma matriz principal que ela vai guardar os valores mais importantes no código, como ela vai guardar quais casas vão ter bombas e quantas bombas vai ter em cada casa, ao redor de cada casa, eu digo. Já a matriz B, ela que vai ser a matriz que ela vai ser impressa para o jogador, ela é a matriz que o jogador vai ver. A gente usa um numpy.empty, então ela vai ser uma matriz vazia, ela não tem valores. E o tamanho dela é 9 por 9. Ou seja, ela tem uma coluna e uma linha a mais do que a matriz A. Isso vai ser porque a gente vai colocar a primeira linha e a primeira coluna dela como coordenadas para facilitar para o jogador na hora de colocar o que ele a casa que ele vai querer revelar. E o tipo dela é em string porque a gente precisa disso para colocar algumas coisas como esse quadradinho aqui que vai ser impresso, que é para mostrar uma casa que está oculta. A gente não sabe o valor dela, o jogador não vai saber o valor. E também depois para mostrar as bombas como asterisco. Não daria para fazer com int. Essas aqui são as duas matrizes, então. Aqui a gente define dois vetores que eles vão ser usados para fazer a checagem de casas ao redor de uma coordenada que a gente vai querer checar. Basicamente, eles são 8 valores de coordenadas, tanto no x quanto no y, que são os 8 vizinhos que a gente vai checar. E eles são coordenadas relativas, tomando a casa que a gente está checando como zero. Então a gente começa de cima esquerda, e que seria menos um. Depois vai para cima meio, que seria zero, menos um. E aí vai indo, a gente vai fazendo isso. Mais para frente no código isso aparece. Aqui a gente tem um for, dois fors na verdade, que esses dois fors eles vão percorrer a matriz e vão colocar todo o valor, a matriz B, e vão colocar todos os valores como esse quadradinho, que é o quadradinho que significa que a casa não está revelada ainda. Aqui a gente define duas variáveis, a x e a y, que são dois vetores também, que eles são usados basicamente para fazer a geração das. Meu Deus, o que eu fiz? Eles são. Eles vão ser usados para gerar as coordenadas em que vão estar as bombas. A gente usa o numpy.random.permutation, que ele vai gerar. Você vai colocar. A gente tem dois valores aqui, que a gente vai colocar basicamente. Você colocaria um range para ele gerar, ou seja, de um número até um número, e quantos números você quer que ele gere. Aqui eu coloquei 8 e 8, ou seja, ele vai pegar de 0 a 7 e vai gerar 8 números. Ou seja, ele sempre vai gerar os mesmos 8 números, de 0 a 7. Só que ele vai trocar as ordens deles, já que ele não pode repetir números. Isso aqui tem uma limitação. É a maneira mais simples de fazer isso. Só que tem a limitação que basicamente só vai ter uma bomba por linha e coluna.
Aqui a continuação dessa parte aqui do código, em que a gente vai pegar e vai fazer um for para percorrer esses dois vetores e colocar em A a coluna e a linha baseados no x e no y. E com I, e aí vai colocar as bombas. As bombas são -1. E ele vai gerar essas 8 bombas de maneira aleatória. Aqui a gente tem dois outros fors, que são os fors que eles vão gerar é, as coordenadas que eu tinha falado antes, da matriz B, que é a primeira linha, a primeira coluna, vai ser os números de 0 a 8 para facilitar para o jogador. Por isso aqui a gente faz, né, o I igual a linha e a coluna. Aqui é bem simples. E aí a gente tem que colocar a string e o i, porque senão ele tenta colocar um int na matriz que é string e aí dá problema, o código quebra. E é basicamente isso, da minha parte. Obrigado. Oi, eu sou Hector, aluno de Engenharia da Computação, e minha parte aqui hoje é explicar uma parte do trabalho do jogo que a gente fez de campo minado, em Python. Eu vou explicar aí a verificação de vizinhança do código do programa, que é o checkRedor IJ e o checkAll. O checkRedor ele vai verificar os 8 vizinhos ao redor de uma casa, de um número que foi escolhido aí, e vai contar quantas bombas existem ali, e vai colocar esse número armazenado nele mesmo, para poder fazer a contagem delas. Já o check-out, ele vai percorrer a matriz inteira e vai checar cada casa. Se ela não tiver uma bomba, ele vai chamar o check-redor para poder fazer a contagem e colocar no campo inteiro quantas bombas existem por perto desses números. E é uma função que vem antes do jogo, obviamente, ela é interna e ela aparece após a colocação das bombas. Ela ajuda a garantir uma lógica no programa para que todos os campos estejam preenchidos de forma correta. E aí depois esse campo ele é escondido, né, para depois ser revelado na hora que o jogador for jogar. Bom dia, meu nome é Gabriel Felipe dos Santos 6, RA 12D679. Eu vou explicar a parte da função para revelar os zeros. O nosso jogo é o campo minado. Esses dois primeiros for, ele, ele serve para percorrer os 8 vizinhos da célula que nós escolheu. O DX ele percorre a linha e o DY ele percorre a coluna. Esse NX e NY eles checam a coordenada do vizinho. Tipo, você escolheu coluna 2, coluna 2, linha 2. Aí ele vai checar a coordenada ao seu vizinho da esquerda, que seria coluna 2, não, linha 2, coluna 2, coluna 1, foi mal. É... Ah, é... esse if, ele checa se o seu vizinho se o vizinho da coordenada que você escolheu tá dentro da matriz do jogo, que é 0 a 7. Se afinal, se não tivesse, poderia ter um erro, porque campo minado só pode ir de 0 a 7. Esse outro if, ele a matriz, ela tem uma borda extra por causa disso, que tem o mais um. E esse if serve para verificar se a célula vizinha ela tá oculta, ou seja, ela tá com esse quadrado aqui, ou você já revelou ela. E daqui, ele revela, aí ele revela para ele serve para revelar a célula que você escolheu, se ela contém
Não, ela revela os seus vizinhos e mostra o número que ela tem. Se ela, se ela tem de 0, 1, ou se você escolher o -1, que é a bomba que você perde. Aí esse último if, ele serve se o vizinho das outras células que você... O vizinho das células que você escolheu é... corta essa parte aqui. Esse último if, ele serve como... Ele, ele serve se o outros números vizinhos for 0. Se for 0, aí a função repete até não ter mais nenhum 0. Até revelar todos os números. Certo. Bom dia, meu nome é Gabriel Felipe dos Santos. Boa tarde, meu nome é Arthur, eu estou no segundo período de Engenharia da Computação e eu estou aqui para explicar a minha parte sobre o jogo que a gente está criando sobre o trabalho da Patrícia. O nosso jogo, ele se baseia no jogo Bomber, né, que é o Bomber, que é o campo minado. E aqui a minha parte é explicar a função de vitória, né, a função def victory. Né, a condição vitória, ela vai fazer o seguinte: quando chega nessa parte, a função para ganhar checa todas as casas. Se forem todas diferentes de -1 e nenhuma estiver escondida, retorna verdadeiro, se não falso. Resumindo, quando chega aqui, a função, né, que é a equação aqui, né, parte do código vai jogar e vai analisar a linha e as colunas utilizadas, né, colocadas dentro do jogo, e vai analisar toda a função A. Se dentro da função A for diferente de 1 né, e diferente de 1, e com que nenhuma das casas B for igual, né, a isso daqui, as casas B, que é as bombas, e a casa A, que é as, as padrões, e aqui as bombas escondidas. Se elas estiverem normais, né, elas estiverem com um quadradinho, então, se for assim, aí ela vai retornar verdadeiro. Se aqui na condição A, na A, estiver faltando alguma dessas, não estiver aberta, ela ainda vai estar, a gente pode dizer, ainda errado, porque para você ganhar o campo minado, você tem que descobrir todos os espaços vagos, sem acionar nenhuma bomba. Então, se for A for diferente de 1, -1, né, quer dizer, o jogo vai fazer com que você vença. Aí ele vai vir aqui embaixo, se a vitória for verdadeira, imprime a mensagem de vitória, você venceu. Se não, se ele perceber, detectar na hora de passar, de ler todas as coordenadas, e ele perceber que alguma da A bate, né, com que você tenha achado alguma bomba e que, né, não vai estar mais assim, ele vai dar falso e vai retornar ao jogo. Boa tarde, eu sou Henry Magno Carmo Borges, sou aluno do segundo período do curso de Engenharia da Computação da Unifev. Meu RA é 120199 e eu estou aqui para explicar o loop do jogo e como funciona as leituras de função e derrota do jogo. Tudo começa aqui pelo nosso while true. Ele é basicamente o loop do nosso jogo. O jogo ele sempre está no estado de loop. Esse aqui é o responsável. O jogo está sempre no estado de loop, pois o jogo só para definitivamente quando o jogador ganha ou quando o jogador perde. Mas enquanto nenhuma dessas duas ações acontecer, o jogo está em loop graças ao while true. Agora a gente vai para esse printf join aqui. O que ele faz? Ele, resumindo básico, ele é responsável por sempre manter o campo atualizado para o jogador. O que isso quer dizer? Toda ação que o jogador faz, é ele que é responsável por atualizar o campo. Por exemplo, se o jogador escolher a coordenada 37, é ele que é responsável por escrever
o campo, mostrando a versão atualizada para o jogador, certo? E esse fora aqui a gente utiliza para imprimir a matriz B para deixar o campo, né, de forma bonita e visual, sem deixar ele todo bugado, né? Por causa da releitura do campo, né? Esse code, cadê? Aqui, ó. Esse code aqui, basicamente é ele que insere as coordenadas que o jogador que mostra. Calma. É ele que mostra as coordenadas para o jogador. Esses dois aqui, as coordenadas x e as coordenadas y, que são as coordenadas horizontais e as coordenadas verticais, né? Esse if a xy aqui, ele é uma parte muito crítica, pois ele basicamente usa a matriz, ele usa a matriz A de y e x para tô me enrolando todo, mas basicamente é ele que define onde as bombas são colocadas. No caso, as bombas são definidas por -1. E é esse aqui que é responsável por aleatorizar as bombas no meio desse circuito, sabe? Agora, aqui no... Cadê? Aqui, ó. No B code X e code Y, são eles que mostram quadradinhos vazios sem as bombas. Eles aleatorizam os quadradinhos sem as bombas, né? Não tem muito o que fazer, eles só colocam os quadrados em brancos que não tem as bombas, basicamente. Né? E a nossa última parte é o caso dos ifs, né? Aqui, ó. E se o jogador abrir uma casinha com -1, o jogador perde. E que se o jogador conseguir abrir todas as casinhas sem abrir nenhuma casinha com -1, ele ganha. E caso ele perca, apareça a mensagem você perdeu. E caso ele ganhe, apareça a mensagem você venceu. Bom, professora, agora eu vou mostrar na prática. É um jogo bem difícil, eu não prometo ganhar, mas eu vou mostrar para a senhora na prática como é que funciona. Aqui, ó, como você pode ver, essas interrogações são dicas, como vou dizer, são pontos iniciais para você começar, que ali é onde vai te ajudar a começar com dica. Então vamos lá. Eu quero a linha 2, coluna 1. Ok, aí ó. Então tem uma bomba para cá, uma bomba para cá, duas para cá. Então aqui tem bomba, duas. Então pode ter bomba aqui, aqui, aqui. Tem uma bomba para cá, uma bomba para cá, pode ter bomba para cá. Então tem uma bomba aqui, tem duas bombas aqui, podem estar aqui. Então eu vou querer então 5, 1. Ok. Tá. Beleza. Certo. Ó, tá me dando uma próxima dica ali, ó. 5, 8. Ok. Aqui não tem bomba aqui. Então, vamos lá. Então, vou ali. 3, 1. Ok, então vamos de 6, 3. 6, 4, 7, 2. Perdi. Tem uma bomba. Ô, droga. Bom, professora, é isso. A senhora pode tentar quantas vezes quiser, mas o jogo é bem difícil. Eu acho que de todas as vezes que eu testei, eu devo ter ganhado uma vez, eu acho, 2. É isso. Muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo trabalho.